Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Leremos para isso do verso 7 ao verso 12. Com toda atenção, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Verso 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco, em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Amém. Meus irmãos, nos primeiros versículos, Paulo mostra que a obra da salvação é uma obra de Deus. E Deus fez isso, revelando a sua glória, de modo que Paulo coloca a riqueza da salvação, considerando que aqueles que são salvos estão debaixo de toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Depois, Paulo avança nessa passagem e ele mostra claramente a graça da salvação. A salvação não é uma conquista humana, a salvação não é segundo os méritos humanos, mas é segundo o propósito eterno de Deus, que decidiu predestinar, eleger pecadores antes da fundação do mundo, para que pudessem ser salvos em Cristo Jesus. Terceiro, nós vimos a causa da salvação. A causa é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, a causa é Cristo. E por fim nós vimos o propósito da salvação, que é que os crentes sejam santos, sejam transformados e vivam exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Hoje nós vamos ver então que a glória de Cristo também se revela, porque o que Efésios mostra, o que essa carta de Paulo mostra aqui no capítulo 1, é que a obra da salvação é uma obra da Trindade, é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho e é uma obra do Deus Espírito Santo. Então, se domingo nós falamos sobre a obra do Deus Pai, hoje falaremos da obra do Deus Filho, que é uma obra gloriosa. Então veremos o seguinte: em primeiro lugar, Paulo mostra aqui que Cristo é a nossa redenção. Isso porque nele recebemos a remissão dos nossos pecados. Cristo é a nossa redenção. Nele temos recebido o perdão dos nossos pecados. Isso está aqui contemplado no verso 7. Ele diz o seguinte: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que perguntar aqui é: o que é redenção? Porque normalmente nós falamos do Cristo Redentor, da obra redentora, dos atos redentores. E o que é que essa palavra redenção quer dizer aqui, conforme o propósito com o qual Paulo está usando-a?
palavra redenção quer dizer o retorno de uma determinada propriedade ou bem ao seu dono original. Falar de redenção é dizer que o Senhor está nos devolvendo a nossa condição original. Nós pertencíamos a Deus, mas com o pecado, nós nos tornamos escravos do pecado, do diabo e da morte. E quando Cristo nos redimiu, quer dizer que Ele nos devolveu a condição original. Ele devolveu ao verdadeiro dono. Nós estávamos em mãos estranhas, mas voltamos para as mãos do nosso Criador, agora na condição de filhos por adoção. A palavra usada aqui para redenção é a mesma palavra que se usava quando um rei conquistava uma nação e ele então tirava essa nação desse território e colocava nesse outro. E isso então faz uma relação muito clara com o que está lá em Colossenses, que o Senhor nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Portanto, é um resgate, é um ato libertador, é um ato de soltura. A palavra usada para redenção no Velho Testamento é a ideia de soltura. É alguém que estava manietado, preso, mas que suas cadeias foram quebradas. E essas cadeias você não podia quebrar. Eu não as tinha como quebrar. Mas o Redentor as quebrou. E nos tornou livres para o louvor da glória do Senhor. Então, isso significa tornar livre aquilo que havia se tornado propriedade de outrem. Tornar livre aquilo que havia se tornado propriedade de outrem. Somente o Senhor Jesus podia fazer isso. Sempre que aparece a ideia de redenção no Novo Testamento, meus irmãos, subentende-se que isso só foi possível porque alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. E qual foi o preço que foi pago aqui? Quando a gente dialoga com Pedro, Pedro vai dizer: não foi prata e não foi ouro, foi o sangue de Jesus Cristo. O resgate exigia um preço. E qual foi o preço que foi pago? A vida de Jesus. Só que tem muita gente que pensa que esse preço foi pago ao diabo. Não foi. Esse preço foi pago a Deus. Porque ao quebrar a lei de Deus, nós nos tornamos devedores. E a consequência dessa dívida é que, uma vez que ela era impagável, nós deveríamos ser eternamente condenados como culpados. Mas quando Cristo ofereceu o seu sangue foi uma oferta, um sacrifício a Deus para satisfazer a lei dele, para satisfazer a santidade dele, para satisfazer, sobretudo, a justiça dele. E uma vez, portanto, que o preço foi pago, a dívida foi cancelada. E uma vez que a dívida foi cancelada, então é aí que nós falamos de salvação. É aí onde entra a segunda frase desse versículo, quando diz assim, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. A ideia de perdão aqui, ou de remissão de pecado, é cancelar a dívida, é apagar, é lançar para longe, para bem distante. E isso aqui você pode relacionar com o que está em Levítico, quando Israel fazia um tipo de sacrifício que estava na lei cerimonial. Pegava-se 2 bodes, o sacerdote lançava a mão de 2 bodes, e um era sacrificado e o sangue era aspergido sobre o altar. E o outro, ele estendia a mão sobre o segundo bode, confessava o pecado da nação, e esse bode era levado para o deserto e era solto ali. Qual era a mensagem que esse cerimonial passava?
é que uma vez que o pecado era confessado e era purificado mediante o sangue derramado, esse pecado era levado para bem longe, se tornava invisível, distante. Foi isso que Cristo fez na cruz. O bode que era conduzido ao deserto era uma representação simbólica do que Cristo iria fazer na cruz. Ele iria levar os nossos pecados para bem longe. Ele cancelou a nossa dívida. Portanto, falar de redenção é falar de soltura, de libertação, é falar de cancelamento da dívida, de perdão, de salvação. Por isso, meus irmãos, a estrofe, o refrão do hino que nós cantamos aqui, ele expressa isso de uma maneira extremamente precisa. Olha aí, ó. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Isso é redenção. Ele me libertou, ele me tirou de uma prisão, ele me resgatou mediante a sua misericórdia, o perdão me foi concedido, esse amor é eterno, essa redenção foi realizada. Agora observe o seguinte: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Cristo. Quem é o crente que está aqui hoje à noite, que pode apresentar o mérito da sua salvação? Quem é aqui que pode identificar algum mérito, alguma justiça fora de Cristo? Eu não sei por que essa luta que existe entre nós muitas vezes, para se admitir o que é óbvio. Se a salvação exigia um preço, e se esse preço não foi pago por mim nem por você, foi pago por Cristo, onde está o mérito da salvação? Está nele. Fora dele estamos perdidos, arruinados definitivamente. Porque nós só podemos entender isso aqui se nós entendermos que nós não podíamos fazer absolutamente nada, porque tudo que nós dessemos em troca dessa dívida não passava de trapo de imundície, mas Cristo derramou o seu sangue. Esse foi o preço do resgate, o sangue do Cordeiro. Por isso, o final do verso 7 diz o quê? Segundo a riqueza da sua graça. Aqui Paulo está tentando exatamente explicar por que razão Cristo se fez oferta em favor de nós. Lembre-se, nós éramos prisioneiros, estávamos condenados, nosso destino seria o inferno. Mas antes da fundação do mundo, em Cristo, Deus elegeu pecadores. Só que estava previsto dentro desse plano que Jesus morreria naquela cruz para que isso pudesse se concretizar na história. Aquilo que Deus havia planejado na eternidade seria executado na história. Mas para que isso se tornasse realidade, era preciso que Cristo morresse de fato. Não era uma dramatização, não era uma encenação. Ele morreria, o pecado da humanidade cairia sobre ele. A ira de Deus seria lançada sobre o seu filho. Ele sofreria a separação do Pai. E a pergunta é: como é que o santo, justo, bondoso e perfeito Cristo, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se fez homem, enquanto o homem se fez servo, na condição de servo desceu até o mais profundo abismo, morrendo numa cruz, para salvar pecadores como você e eu. Ouçam com atenção.
Por que motivo ele fez isso? Como explicar isso? É porque você era bom? Era porque você merecia? É porque ele ficou tão atraído pelos seus dotes, pelas suas inclinações, que ele ficou desejoso? O texto diz que isso foi feito por causa da riqueza da sua graça. Vira e mexe. A única explicação para que Cristo morresse naquela cruz em nosso favor é a riqueza da sua graça. 6 vezes nessa carta, 2 no capítulo 1, 2 no capítulo 2 e 2 no capítulo 3, Paulo vai usar essa expressão, a riqueza da sua graça, a abundância da sua graça, a superabundante graça é a razão da redenção, o motivo pelo qual ele derramou o seu sangue para nos comprar, para nos redimir, para purificar os nossos pecados, para cancelar a nossa dívida, para quebrar as amarras e promover a nossa soltura. E agora, livre do pecado, da morte, do inferno e do diabo, nós vivemos para ele. Segundo lugar, Cristo é a fonte de toda a revelação. Nele, o mistério da vontade de Deus nos foi desvendado. Quero que você observe agora o verso de número 8. O que é que está escrito? Que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Em toda sabedoria e prudência. O verso 9 diz assim: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Vamos entender isso aqui. Em Cristo, Deus manifestou a redenção. Em Cristo, Deus trouxe salvação. Mas também, de acordo com o que ele propôs em Cristo, como está no verso 9, de acordo com o verso 8, ele nos deu sabedoria e prudência para que a gente pudesse entender a vontade de Deus, que antes era um mistério oculto e que foi revelado no Evangelho. Amém. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Deus não apenas tinha um plano no céu, ele executou na história. Ele não apenas executou, mas ele nos deu o entendimento, a capacidade em Cristo da gente entender aquilo que de outra maneira jamais poderíamos compreender. De nada adiantaria Jesus morrer naquela cruz se a nós jamais fosse dado a capacidade de entender o seu significado. Por que que há muita gente que olha para a cruz e transforma aquilo num símbolo, num crucifixo meramente? Por que que há muita gente que olha para Jesus e ainda vê Jesus pendurado no madeiro? Por quê? Por que que tem gente que se agarra com esse símbolo, mas não consegue entender o que aconteceu naquela cruz? Porque não tem a sabedoria, e essa sabedoria não é natural, ela não é acadêmica, ela não é intelectiva meramente, ela é Deus tirando o véu que está diante dos nossos olhos, olhos que até então haviam sido cegados pelo Deus desse século. Mas o Senhor tirou o véu, iluminou a mente, os olhos da mente, mediante o Espírito Santo, e trouxe luz, entendimento e sabedoria. A ideia aqui, meus irmãos, de sabedoria e de prudência,
Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para entender as verdades eternas. Prudência é a capacidade que Deus nos dá para aplicar essas verdades à vida. Não basta entender, é preciso praticar, é preciso viver, é preciso trazer isso para a vida. Deus dá as duas coisas, sabedoria e prudência. Sabedoria para entender, prudência para aplicar, para praticar. A ideia de que você passa a conhecer o Evangelho e o Evangelho se torna a sua cosmovisão, em que você aplica aquilo para a vida a cada instante e, portanto, você anda de acordo com o Evangelho. Isso é prudência que só o Senhor pode conceder. Então, a grande verdade aqui que está sendo enaltecida é que em Cristo o mistério que estava oculto foi revelado. Que mistério é esse? Eu quero que você lembre que esse mistério estava oculto em Deus. Deus ocultou em si mesmo. Ninguém sabia. Mas aprove a Deus revelar no Evangelho. Qual era o mistério? Mistério aqui não quer dizer falar uma língua que ninguém entende. Mistério aqui não está falando de misticismo, de feitiçaria, de magia. Também não está falando de ocultismo, de algo psicografado. Mistério aqui não está falando de algo que é enigmático. Mistério aqui está falando de uma verdade, de um segredo que até então estava oculto pelo decorrer dos séculos, mas que no Evangelho, ou através de Cristo, a partir do momento que Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz, ressuscitou, e isso foi registrado como Evangelho, boa nova, esse segredo que estava oculto foi desvendado, e aqueles que entendem essa verdade, então, são abençoados. E que mistério é esse? É o mistério de que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha o propósito de salvar não apenas judeus, mas também gentios, gente de todos os povos, línguas, raças e nações, a fim de que um dia, gente com toda a língua, com todas as etnias, pudesse se prostrar e adorar, dizendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, o mistério então é que Deus iria quebrar a parede da separação, iria fazer de gentios e judeus um só povo, independente de ter circuncisão ou não, independente de raça. O mistério era que Deus queria salvar pecadores como você e eu. Agora é interessante observar que Paulo está usando essa palavra mistério, que vem do grego mysterion, e era uma palavra muito usada pelas religiões de mistério. É interessante às vezes se observar a capacidade de contextualizar-se do apóstolo Paulo e de outros escritores bíblicos, que eles combatem o erro usando às vezes a mesma linguagem. E o que é que Paulo quer mostrar? Ele está dizendo, olha, o crente que já teve, que já foi iniciado, introduzido no conhecimento da verdade, da vontade de Deus, do Evangelho, daquilo que era eterno, oculto em Deus, mas que foi revelado, ele não tem necessidade mais de estar correndo atrás de mistério, porque o grande mistério já foi revelado. É incrível como tem crente que não gosta do Evangelho simples. Ele tem que correr atrás de alguma coisa que cheire a ocultismo, que cheire a alguma coisa desconhecida, incompreensível. Aí você tiver uma oportunidade de participar de uma reunião dessa, em que o misticismo corre solto, você pergunta para alguém, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele diz, não estou entendendo não, mas
eu estou sentindo um negócio diferente. Disse, o que é que você está sentindo? Ele disse, eu não sei, mas só sei que estou sentindo. Você chega num ambiente marcado por novas revelações, aí você abre a Bíblia e você prega. Não vale. Tem que ter uma revelação nova. Tem que ter algo novo ali. Porque eles não consideram que esses segredos que já foram revelados de Deus ao seu povo têm algum valor. Mas, meus irmãos, Cristo é a fonte de toda revelação. E nele, essa revelação já foi dada à igreja. De Gênesis a Apocalipse, o que nós temos são os segredos de Deus, a vontade de Deus revelada ao seu povo. Tudo que nós precisamos conhecer é o Evangelho. Nós não precisamos correr atrás de nada que esteja oculto, porque os segredos que nós precisaríamos já nos foi revelado. Agora, o fato é que muita gente prefere continuar numa religião de mistério, ou seja, numa religião pagã. Observe ainda que no verso 9 está dizendo que foi Deus quem determinou, foi Deus quem propôs que quando Cristo viesse ao mundo, morresse e ressuscitasse, a vontade dele, até então oculta, seria-nos revelado. Por isso que há glória na salvação. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, esse mistério que outrora estava oculto, mas agora se tornou conteúdo de pregação. Por isso que nós temos que ser fiéis na pregação desses segredos, porque se Deus revelou a nós, nós precisamos agora proclamá-los para a salvação de outros. Terceiro lugar, Cristo é a nossa reconciliação. Nele, todas as coisas são reconduzidas ao seu devido lugar. Olha o verso 10. O que é que está escrito? Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Quero chamar a sua atenção agora para o seguinte: Paulo está usando aqui o termo dispensação para se referir ao fato de que houve um tempo em que Deus determinou que essas verdades viriam ao conhecimento, para que a partir daí todas as coisas pudessem ser trazidas a Cristo. A palavra que Paulo usa aqui para dispensação, no grego, é oikonomia. Essa palavra normalmente tinha dois significados. Primeiro, ela pode estar falando da administração de uma casa. A palavra para casa é oiko. E aqui está usando oikonomia, portanto, a administração de uma casa. Mas um outro significado é que essa palavra nem sempre se referia à administração de uma casa, mas ao administrador da casa, ao mordomo da casa. E é possível que aqui Paulo esteja usando o texto de duas maneiras, pensando na administração da casa e pensando no administrador da casa. A casa é a igreja. Aprove a Deus, na dispensação dos tempos, Deus trazer a sua casa à existência, a sua igreja. Amém? E quem é o mordomo dessa casa? Quem é o administrador? Cristo. A casa é a igreja e Cristo é o seu mordomo. Portanto, Deus não apenas estabeleceu a casa,
em Cristo, mas fez dele o mordomo dessa casa, o senhor dessa casa, ao mesmo tempo mordomo e senhor, ao mesmo tempo cabeça, conforme outras parábolas que nós encontramos nas Escrituras para falar de igreja, metáforas que nós encontramos. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o fato que o que Paulo está querendo nos ensinar é que essa manifestação da casa de Deus, juntamente com seu mordomo, aconteceu quando? Na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Ou seja, a ideia de plenitude é o tempo ideal, o tempo propício. Nem foi antes, nem seria depois. Essa é a mesma linguagem que Paulo vai usar escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, verso 4, que Cristo foi enviado ao mundo na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo ideal. É por isso que Paulo aqui não aplica a palavra, ele aplica a palavra não cronos, mas kairos. Cronos fala da passagem do tempo, calendário, dias, meses e anos. Kairos fala da capacidade de Deus de executar os seus propósitos no tempo determinado por Ele mesmo. Portanto, a casa de Deus foi estabelecida e um mordomo foi constituído sobre essa casa, igreja, Cristo, no tempo propício por Deus, que é o tempo determinado pela sua vontade, kairos. Amém? Então observe o verso 10 ainda. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. É aqui que eu quero chamar a atenção para o fato de que Cristo é o único meio de reconciliação. E nós só vamos entender essa passagem se entendermos o seguinte: Deus criou céus e terra, e Deus estabeleceu sua criação e colocou o homem, mas o homem pecou. E todas as coisas a partir daí, elas estão fora de lugar. Porque fora de Cristo, tudo é ruína, tudo é desordem, é caos, é pecado, é injustiça. E quando Cristo veio, Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Tudo agora converge para Ele. Ou seja, de acordo com o que está em Colossenses capítulo 1, verso 20, Ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas Ele criou. Versículo 20, Colossenses 1,20, diz que Ele reconciliou consigo todas as coisas. Aqui Paulo diz, para que todas as coisas pudessem convergir para Ele, no céu e na terra, sem distinção, anjos e pessoas, céus e terra. Meus irmãos, essa é uma das principais passagens que vão usar aqueles que acreditam no universalismo. O que é o universalismo? É a ideia de que no final todas as coisas vão ser redimidas, tudo vai ser salvo. Primeiro, nós não podemos fazer doutrina com uma única passagem como essa. Segundo, é contra o Evangelho nós imaginarmos que Paulo quisesse dizer isso. Porque tudo demais que a gente lê na Escritura, a gente percebe que o grupo dos salvos é seleto, um grupo de eleitos, de gente que perseverou, que entrou pela porta estreita, seguiu um caminho apertado, viveu de acordo com o preço do discipulado, viveu em santidade, em novidade de vida. Esses aqui estão caminhando para o céu, transformaram sua fé em obras aqui na terra.
foram tementes a Deus durante os dias de sua vida, serviram ao Senhor com alegria e dedicação. Portanto, não há base no Evangelho para crermos que todos serão salvos. Afinal de contas, a Bíblia também afirma categoricamente que há um lugar de dor e sofrimento, um lugar de punição, e esse lugar é o inferno. Também não podemos negar que todo dia morrem milhares de pessoas sem Cristo, e aqueles que morrem sem Cristo estão eternamente perdidos, fora de Cristo não tem salvação. Então, como admitir essa ideia de que todos serão salvos com base no universalismo? Não, o que está se dizendo aqui é que em Cristo tudo está debaixo de controle, de domínio. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o cabeça da criação. Céus e terra se dobram diante dEle, nada escapará do seu senhorio, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Porém, eu observo que o sentido da palavra reconciliação em Colossenses e também aqui em Efésios é duplo. Há dois tipos de reconciliação. São aqueles que são reconciliados com Deus, porque receberam Cristo no seu coração e de bom grado amam ao Senhor e servem ao Senhor com toda alegria e dedicação. Eles buscam santidade, eles têm prazer na lei do Senhor. E, portanto, eles estão reconciliados e eles foram trazidos de volta ao convívio do Pai, à comunhão, à prática dos mandamentos, à adoração. Estão submetidos debaixo da vontade de Deus, odeiam o pecado que eles mesmos praticam, anseiam em crescer, têm esperança da vida eterna e, portanto, essas pessoas, elas estão reconciliadas com Deus, nasceram de novo, foram regeneradas e justificadas segundo a justiça que há em Cristo. E há um outro grupo que está reconciliado com Deus. De que maneira? Não porque querem. Aí entra até o diabo e os demônios. Os ímpios, todos eles também estarão no devido lugar, debaixo do senhorio de Cristo. Não por obediência, não por submissão voluntária, mas porque não tem outra alternativa. Eles não podem fugir desse senhorio, desse domínio e desse poder universal. Nesse sentido, meus irmãos, todas as coisas são reconciliadas com Deus mediante Jesus Cristo. Cada coisa é trazida para o seu devido lugar e Deus será glorificado em todas elas. Amém? E finalmente, em quarto e último lugar, Cristo é a razão da nossa eleição. Nele, Deus nos predestinou para o louvor da sua glória. Quero que você observe os versos 11 e 12, embora já tenhamos feito menção na mensagem anterior, no verso 5. Paulo repete isso aqui, agora se referindo à obra de Cristo. Versos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Amém. Observe o que Paulo está dizendo. Nele também fomos feitos herança. Em Cristo nos tornamos herança de Deus. Você sabe o que acontece com aqueles que se tornam herança, propriedade do Senhor? O Senhor é para eles a sua herança e o seu tesouro. Nós fomos trazidos de volta a um relacionamento de comunhão com Deus. E o Senhor fez de cada um a sua herança.
Ora, mas isso só é possível. A base para isso é o que está no verso 11. Predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Eu quero que você observe aqui o que está sendo dito nesse verso 11. Paulo está dizendo que essa predestinação só tem uma explicação. Ela foi feita porque essa era a vontade de Deus. Eu respeito perfeitamente todos aqueles que levantam os seguintes questionamentos. Mas como pode Deus eleger um e preterir o outro? Deus está sendo injusto. Porque se Ele predestinou uns e não predestinou os outros, Ele está fazendo acepção de pessoas. Você sabe por que não? Porque Ele fez isso segundo o propósito da sua vontade. E eu não acredito que a vontade do Senhor seja imperfeita, suscetível a erro ou a atos de injustiça. Então eu simplesmente creio que Deus predestinou, porque a Escritura diz que Ele o fez, e também simplesmente eu creio de que isso foi um ato justo e bom, porque foi de acordo com a vontade dEle. Se fosse de acordo com a sua ou de acordo com a minha, haveria uma grande possibilidade de nós termos usado algum critério ou alguma motivação pecaminosa. Mas se foi segundo o propósito da vontade dele, eu durmo em paz, sabendo que tudo o que ele faz é bom. Se ele decidiu eleger a uns para a salvação, preterir e entregar a outros, despreza a outros, a seus próprios pecados, enviando-os para o inferno, ele o fez segundo o propósito da sua vontade. E a ele seja dada a honra e a glória por isso. Ele é Deus. E eu poderia dizer, mas afinal de contas, como fazer acepção de pessoas se todos mereciam o inferno e Ele decidiu salvar alguns? Onde está a injustiça? Onde está? Eu pergunto, você tem esperança da vida eterna? Você está indo para o céu? Você está salvo, seguro na mão do Senhor? Você merecia essa salvação? Se Ele tivesse mandado você para o inferno, Ele estaria errado? Como não? Como estaria, aliás, Ele errado? Se era isso que você merecia. Deus é injusto por dar às pessoas aquilo que elas merecem? Agora eu pergunto, será que Ele não é livre para dar a elas aquilo que elas não merecem? Ele é livre em sua bondade. Então, se Ele dá o céu, o inferno a quem merece, e decide dar o céu a quem não merece, onde está a contradição? Aqui Ele aplicou a justiça corretamente. Aqui Ele decidiu aplicar o amor, a misericórdia em Cristo, portanto, corretamente. Onde está o problema? É por isso que quando Lutero pregou essa mensagem sobre esse tema, Erasmo, um humanista, escreve para Lutero, diz: Lutero, deixa Deus ser amor. Porque como humanista ele achava que isso não era um ato de amor. Aí Lutero devolve e diz: Erasmo, deixe Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus é dizer: Deus, o Senhor tanto pode exercer a justiça, como pode exercer o amor, porque o Senhor não é apenas justiça, e o Senhor não é apenas amor, o Senhor é Deus, e porque o Senhor é Deus, o Senhor faz como o Senhor quer. Amém?
Não tivesse sendo gravado, eu ia dizer, Zé Fininho. Já disse. Mas ele corta. Meus irmãos, isso é uma doutrina que glorifica a Deus. Por isso que o texto está dizendo que ele, verso 11, nele também fomos feita herança, predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. O louvor da sua glória. Tudo é para o louvor da glória dele. Agora, não podia ainda deixar de falar dessa questão, segundo o desígnio da sua vontade. Essa palavra desígnio é a ideia de poder, é a ideia de energizar. Não é uma ação passiva, é uma ação ativa. Deus não apenas predestinou e deixou aí, Ele está levando adiante para que as coisas aconteçam e nada escape. Portanto, Deus não apenas nos dá a graça da salvação, Deus nos dá a graça da perseverança. Aqueles que uma vez são salvos, Ele sustém com a sua destra. Ele dá os meios que esse crente precisa para permanecer firme. Meu irmão, se você foi eleito por Deus, se você foi alcançado por essa graça redentora, se os seus pecados foram apagados, se o véu foi tirado diante dos seus olhos, se você entendeu o Evangelho, foi reconciliado, trazido de volta àquele lugar original, diante do seu Senhor, se o mordomo dessa casa é Jesus Cristo, Ele está cuidando da casa de Deus, você é herança do Senhor, eleito antes da fundação do mundo, para o louvor da glória dEle, viva para Ele. Viva para Ele. E aí eu quero aplicar essa mensagem me dirigindo a alguns grupos específicos que eu presumo que possam estar aqui hoje à noite. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir a você que ainda vive como pobre nesse mundo, porque não aprendeu a buscar a verdadeira riqueza. Como eu disse 6 vezes nessa carta, Paulo faz menção do que está no versículo 7. Nós fomos salvos, porque o Senhor nos redimiu, comprou com o seu sangue, mediante a riqueza da sua graça. Aqueles que foram salvos, segundo a riqueza dessa graça, não podem permanecer numa vida espiritual medíocre. Não convém que a riqueza da graça que nos salvou não nos enriqueça todo dia. Pelo contrário, o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então eu não posso me conformar com o pecado, eu não posso me conformar com a mentira, eu não posso me conformar com aquilo que é impuro, eu tenho que lutar contra essas coisas, porque a riqueza da graça que me alcançou não admite que eu permaneça no estado de pobreza espiritual. A mesma coisa, eu não posso focar minha vida em riquezas materiais, nas coisas desse mundo, quando eu sei que os tesouros que estão prometidos para mim são eternos, imensuráveis, quando comparado às coisas desse mundo. Segundo lugar, quero me dirigir a você, que age e toma decisões, motivado pela sua própria sabedoria e carnalidade. O verso 8 diz que Deus não apenas nos salvou, mas nos deu a sabedoria e a prudência. Sabedoria para conhecer as verdades eternas, prudência para aplicá-la. Cuidado com seu comportamento, cuidado com seus atos, haja com sabedoria, busque ser prudente diante das coisas. Não haja com base na insensatez dos seus pensamentos, com engano do seu coração. Quantas vezes as pessoas estão tomando decisões basicamente motivado pelo engano, o dolo que há no seu coração. Quantas moças, rapazes estão na igreja, entram para a universidade e são levados pela sabedoria da academia. Quantos, depois de se apaixonarem, trocam a igreja por causa de um relacionamento amoroso, contrariando os princípios bíblicos que diz que não há como estabelecer uma aliança entre 2 jugos desiguais.
Cuidado com sua conduta. Não ouça o seu coração como o mundo diz. Ouça o Espírito. Ouça o que a Escritura diz. Ouça a pregação do Evangelho que está diante de você. É loucura confiar na nossa sabedoria. Terceiro, eu quero me dirigir a você que tem encontrado dificuldade de esperar pelo tempo de Deus na sua vida. Sua vida é guiada pelo Cronos. Porque você acha que o Kairos jamais se concretiza. E na medida que o Cronos passa, que janeiro passa e chega junho, junho passa e chega dezembro, passa 2016 e chega 2017, 2017 vai embora e chega 2018, aí você acha que Deus te abandonou, se esqueceu de você, porque você olha para a vida com base no calendário. Você não é um subproduto do calendário, você é alguém que está debaixo dos propósitos eternos de Deus. Meus irmãos, se nós olharmos todos aqueles heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, eles morreram na expectativa das promessas e elas não se cumpriram. Deus havia falhado com Abraão, com Davi, com Moisés, com os profetas. Eles falando de uma coisa que nunca vinha, que nunca acontecia. Isaías fala da vinda do Messias, parece que é para amanhã, demorou 700 anos. Mas eles criam nisso. E você? Sua vida está suscetível ao calendário? Ou ela está debaixo do Kairos de Deus? Se estiver no tempo certo, Ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Cuidado com o imediatismo, cuidado com o pragmatismo, cuidado com a lógica da tecnologia, que aperta um botão e as coisas acontecem, e uma vez que Deus não apertou o botão, você começa a se magoar com Deus, e muitos abandonam a fé. 4. Quero me dirigir a você que acha que pode viver como se fosse dono da sua própria vida. Pois se você é herança do Senhor, que viva para Ele, pois quem está em Cristo é propriedade de Deus, pertence a Deus. O verso 11 mostra isso claramente. Nele também fomos feitos herança. Você não se pertence. Alguém comprou você. Alguém pagou por você. Você é um escravo. Você é um prisioneiro. Você não tem vontade própria. Você não pode ser guiado por você. Você não pode fazer o que quer. Você não está aqui para ser livre. Você está aqui para ser escravo. Escravo de Jesus. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você não está aqui para absolutizar o seu querer. Seus desejos, seus sentimentos são relativos. Você está aqui para glorificar a Deus. Você é propriedade do Rei. Ele te comprou. Você é basileia dele. Você é reino dele. E então o que é que significa? Significa, meus irmãos, nós precisamos nos humilhar, quebrantar-se e reconhecer que muitas vezes a gente tem agido como se fosse Senhor, mas você é apenas propriedade do Senhor. Agora não esqueça, ser escravo e prisioneiro de Cristo é a única maneira que torna alguém verdadeiramente livre. Livre para quê? Para não viver para si, mas viver para aquele que o criou e o redimiu. Livre para Deus. E essa é a única liberdade que existe. E ela está precedida de escravidão. Escravo de Jesus Cristo. Finalmente, quinto lugar, quero me dirigir a você que ainda não alcançou a redenção.
ainda não recebeu de Deus a soltura. Seus pecados ainda não foram lançados fora, como diz o verso 7. Você ainda permanece fora de Cristo, sem reconciliação. Você ainda permanece deslocado de Deus. O pecado que Adão cometeu alcançou toda a raça arruinou, se distanciou, se deslocou, e você ainda está deslocado. Mas Cristo veio, a fim de que todas as coisas possam convergir para Ele. E convém que isso aconteça com você. E aí você vai viver para o propósito para o qual Deus o criou, o louvor da glória dEle. Volte-se para Deus hoje. Converta-se, entregue-se a Ele de todo o coração, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você tem quebrado a lei de Deus, você tem vivido para si e não para o Senhor. Reconheça que você não tem esperança, que se você morrer você está perdido, porque perdido você já está. Lembre-se, só há perdão de pecado em Cristo Jesus. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, reconhecendo que o propósito dEle é de redenção, é de transformação, e é que você viva para Ele. Que Deus lhe abençoe.